Curso de Excel VBA com banco de dados Access, aula 2. Então, na nossa aula 2 do nosso curso de Excel VBA com banco de dados Access, vamos estar aprendendo a habilitar referências para conexão. Vamos estar aprendendo a habilitar a Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library e a Microsoft DAO 3.6 Object Library. Como abrir uma conexão e como fechar a conexão. Então, é isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Em uma pasta, eu tenho o nosso banco de dados salvo. E, obviamente, eu vou estar utilizando este arquivo aqui, em Excel, para criarmos os nossos formulários. Então, o nosso front-end vai ser feito no Excel. Então, nada melhor do que salvarmos logo o nosso arquivo juntamente do nosso banco de dados dentro da mesma pasta. Então, vou clicar em arquivo. Vou salvar como. Vou apontar aqui para a pasta que eu quero estar salvando. No meu caso, a minha pasta está dentro da minha área de trabalho. E o nome da minha pasta se chama Projeto Locadora. Observe que o meu arquivo está renomeado como Filmes LTDA. Observe a sua extensão, ó, pasta de trabalho binária do Excel. Se eu mostrar aqui para vocês, é a minha terceira opção. Por que que eu não utilizo a pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, e sim a binária? A binária, ela consegue comprimir o arquivo e ela consegue diminuir o tamanho desse arquivo por ela conseguir comprimir. Então, ela dá recursos a que eu possa estar trabalhando também com macros, não somente a pasta habilitada com macro, como também ela permite que eu tenha um desempenho melhor, digamos assim, perfeito? Então, pasta de trabalho binária do Excel e vou clicar em salvar. Se eu for agora na minha pastinha, observe que tem o meu arquivo e o meu banco de dados. Se eu der um duplo clique no nosso banco de dados, lembre-se que ele pede senha. A nossa senha aqui, no caso, é 123456. Vou dar um OK. Lembrando que ao fazer essa conexão com o nosso banco de dados Access, a gente vai ter que deixar salvo a senha lá no nosso VBE. Duplo clique aqui no nosso TB Cadastro e essa é a tabelinha que a gente tem até o momento. Vou mostrar aqui no modo Design, só para que a gente possa ver os campos que tem nesse arquivo. Então, voltando agora para o nosso projeto, a gente vai clicar em Desenvolvedor ou simplesmente pode pressionar Alt F11. Visual Basic. Aqui no nosso VBE, a gente vai em Ferramentas, Referências. Então, observe que as duas referências que eu citei ainda não as tenho marcadas nesse projeto. Então, quais são as duas referências? A nossa. Como está em ordem alfabética, eu posso digitar um M e ele já vai me enumerar para as iniciais que começam com M. Então, vou pressionar aqui o M e observe que já desci aqui um pouco. Então, vamos localizar aqui a Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library. Vamos descer um pouquinho mais. Observe que eu tenho aqui a Microsoft Active Data Object 2.0 Library. Como eu estou utilizando a versão 2016 do Access e do Excel, muito provavelmente eu vou ter uma versão talvez superior à sua. Ou se você estiver usando uma versão superior à minha, provavelmente vai aparecer alguns objetos mais atualizados para você. Observe que eu tenho aqui a Microsoft Active Data Object 2.0 Library, a 2.1. Vamos marcar, no caso aqui, a mais atual, a Microsoft ActiveX Data Object 6.0 Library. No seu caso, você marca a mais atual que você tiver. Vamos também localizar a Microsoft DAO 3.6. No meu caso aqui, talvez eu tenha uma superior a esta. A 3.6, se eu não estiver enganado, é a partir de 2007. Então, observe aqui, Microsoft DAO 3.6 Object Library. Para essa, observe que não temos nenhuma outra atualização, então é essa mesmo que eu vou estar marcando.
dê um OK. Uma vez feito isso e salvo o projeto, obviamente você não vai mais precisar fazer. E não se preocupe, essas referências elas já são nativas do pacote Office. Então, feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Vamos estar inserindo um módulo. Então, vou clicar em inserir módulo. E dentro desse módulo, a gente vai estar criando a nossa comunicação com o nosso banco de dados Access. Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui comentado para ficar mais fácil o entendimento. Vamos estar fazendo uma declaração pública para conectarmos ao nosso banco de dados Access. Então, como é que a gente faz aqui? Como é pública, vou colocar o nome public no início. Vou chamá-la de DB. O nome aqui, lembre-se que o nome a gente pode dar o nome que a gente bem entender. Sempre só aconselho utilizar a inicial maiúscula e, claro, respeitar as regras do VBA. Não deixar espaçamento e nem utilizar caracteres especiais. Vou dizer que ela vai ser do tipo as new, ou seja, do tipo nova. ADODB .connection, ou seja, eu estou fazendo uma conexão ao meu ADODB. E obviamente também vamos criar de forma pública uma conexão para fecharmos o nosso banco de dados Access. O intuito aqui é que a gente possa estar automatizando. Então, simplesmente com dois comandos bem simples, a gente abre e fecha o banco de dados Access. Então, para fecharmos o nosso banco de dados, também vou deixar aqui comentado. Vou colocar public, pois vai ser pública, pois eu vou estar manipulando essa função dentro do meu projeto por completo. Se não fosse assim, eu não conseguiria manipular essa variável que eu estou criando nesse módulo à parte. Vou chamá-la de rs as new ADODB.record set. Ou seja, eu vou estar utilizando essa variável rs para fechar, para manipular e obviamente para fechar o meu banco de dados Access. O meu record set aqui nada mais é do que os nossos registros. O nosso connect, como o próprio nome já sugere, é a nossa conexão. Vou estar utilizando uma declaração para armazenar o caminho do arquivo mais o banco de dados, mais o nosso banco de dados. Vou colocar novamente public. Vou chamar de patch as string, ou seja, um texto. O nosso patch nada mais é do que o nosso caminho. E agora sim a gente vai estar manipulando essas variáveis que acabamos de criar. Então, vamos criar uma public para fazer a conexão ao nosso banco de dados. Vou chamá-la de public. Vou criar uma função pública, public sub connect db. E o que é que ela vai estar basicamente fazendo? Então, vamos manipular agora a nossa patch, que ela armazena no caminho. E o meu patch vai ser igual o meu application, ou seja, a minha aplicação, ponto activeworkbook.patch. Esse patch aqui não é a nossa variável, e sim, digamos assim, a variável do próprio sistema. Concatenado com quem? Com o nome do nosso arquivo e a sua extensão, ó. Então, em outras palavras, eu estou apontando para o meu arquivo e estou dizendo que ele está salvo dentro da mesma pasta que está salvo o nosso banco de dados. Lembre-se, a gente salvou tanto o arquivo como o banco de dados dentro da mesma pasta. Então, basicamente, é isso que eu estou dizendo que ele está armazenando na minha variável patch. Observe que eu estou utilizando o meu DB. Quem é o meu DB? Adobe.connect, ou seja, a minha conexão.
estou utilizando minha conexão para .open, ou seja, para abrir o Provider, ou Provider, como preferir, igual a Microsoft.jet OleoDB 4.0. Isso daqui, ó, não se preocupe porque faz parte da estrutura da conexão. Então, em outras palavras, se você está utilizando esse comando para criar o seu próprio projeto, a única coisa que você precisa saber é o seguinte. Obviamente, seguindo esses passos até aqui, o que você precisa é colocar o nome do seu banco de dados aqui, substituir pelo meu, no caso, e se contiver senha, o seu projeto, você coloca a sua senha aqui, ó. Observe, ó, meu database, os meus dados da base, password, ou seja, a senha para eu ter acesso é 123456. E agora a gente vai fechar a nossa conexão. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui para que vocês saibam? Toda vida que eu tentar acessar alguma coisa no Axis, eu vou chamar o meu Connect. Vou chamar o meu Connect DB. Ou seja, eu vou estar entrando, basicamente, dentro do nosso banco de dados. E quando eu terminar a ação que eu queira exercer nele, eu vou chamar o meu fecha DB, que vamos estar criando agora. Perfeito? Então é bem simples, ó. Uma vez criado a rotina, a gente não vai mais se preocupar com ela. Sempre eu vou me orientar chamando o meu ConnectDB para que eu possa ter acesso ao que estiver dentro da minha base de dados e para que, como o nosso projeto é multiusuário, ao realizar alguma ação, de imediato eu já fecho o meu banco de dados e fico aberto com ele, provavelmente, somente como leitura, digamos assim. Isso é o que permite que o nosso banco de dados possa ser manipulado por várias pessoas, pois eu não vou estar com ele simplesmente aberto do início ao fim. Eu só abro ele para realizar a ação que eu quero exercer e após isso ele já se fecha. Isso permite que outra pessoa simultaneamente a mim possa também estar acessando. Então o meu fecha DB, como é que a gente vai fazer ele? É bem simples. Vou colocar o public. Como vai ser também uma função pública, o meu public sub fecha DB. E damos um enter. Então o meu fechar DB, o que é que ele vai fazer? O meu fecha DB, basicamente, ele vai pegar as nossas duas variáveis, a nossa DB e a nossa RS, e vai estar esvaziando as mesmas. Observe. O meu RS ponto close, ou seja, eu estou fechando ela e antes dela ser fechada, eu estou setando a mesma. Estou noting, ou seja, estou esvaziando. E a minha db.close também estou setando a mesma e estou dizendo para o nosso comando que eu também estou a esvaziando. Perfeito? Então, é isso que eu tinha a repassar no vídeo de hoje. É um comando bem simples. Uma vez feito, a gente não se preocupa mais com ele. A gente só vai se orientar agora chamando o meu ConnectDB para acessar o meu banco de dados. Depois chamamos o nosso FechaDB para fechar o nosso banco de dados Axis. E pronto. Então, foi concluído o objetivo da aula de hoje. Aguardo você para a nossa próxima aula.